Existe uma hierarquia de poder, mas Satanás está acima. Se você pegar no mano a mano, Sei. Satanás é maior do que Miguel, que é o maior arcanjo. Quê? É. Existem. Os anjos foram criados de uma vez só ou eles são criados? Foram criados de uma vez só. Então o número de anjos. E São existe um. bilhões de bilhões. Ah, é isso? É. Eu achei que eram milhares ou Não, centenas. não, a Bíblia fala de milhares, miríades, tá? Bilhões. Então, Tem mais anjos do que gente. E são milhões, um terço de. Então Não, bilhões. bilhões, um terço Bilhões. de bilhões também é muito demônio também. Que tem. É, são centenas de milhões, né? Então tem um demônio pra encher o saco de. Ah, tem pelo menos alguns demônios para cada um de nós. Ô, Lênia, Mas tem tem um demônio agora te enchendo o Mas saco. tem mais aí. anjo também, viu? Tem anjo também, pelo menos isso, né? Tem, para cada demônio tem 3 anjos, né? Ah, é? É. Se foi um terço que caiu, 2 terços. não Verdade, caiu. verdade. Então, para cada um tem 2, na verdade. E uma coisa que eu nunca entendi direito é assim, aquela hierarquia dos anjos, ela tá em forma decrescente de poder ou não necessariamente? É, Porque um quando- querubim tá abaixo de arcanjo, não é? O arcanjo Não, lá tá... a hierarquia que nós temos clara É, lá em Efésios capítulo 6. O maior deles é principados. isso É de principa- demônios. Não, tá falando de. Tá falando tanto de. No caso ali de Tem Efésios os dois, 6 é né? demônio, mas você tem o arcanjo. É. Arcanjo, porque principados no grego é arques. Ah, é? Arque. O que é o arqui-inimigo? É o grande inimigo. maior É inimigo. o maior inimigo. Então, o arcanjo é o primeiro demônio em termos de autoridade. Então tem arcanjo e contra ele tem o o principado. principado, mas é a mesma palavra. Ah. Entendeu? E aí depois vem o quê? Depois vem potestades. E, Depois vem. e para anjo é o quê? Não tem mais. No caso, por exemplo, de demônios, tem um monte de coisa, mas de anjo não tem mais. No anjo você. Não tem querubins. Sim, mas aí já são diferentes. Por exemplo, Ah, tá. os querubins e os serafins são É. seres celestiais que assistem no trono de Deus. Por exemplo, quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins com espadas desembainhadas, proibindo que o homem voltasse para o Éden para não ter acesso à árvore da vida e aí ficar perpetuamente Então são anjos poderosíssimos. poderosíssimos. Serafins também. No Apocalipse a gente vê os seres viventes, entendeu? Que fala que tem 6 asas, vários olhos. É uma. Eles é têm uma descrição parecida com os serafins de Ezequiel também. Sei. Então, assim, o que a gente. Essa visão que a gente tem de anjo de quadro não tem nada a ver com o que a Não, Bíblia. não. Por isso que fala que é meio assustador. Quem olha para um anjo assim de repente pode até se assustar, né? Mas quando eles se manifestam, por exemplo, no mundo físico, eles parecem homens. Ah, para não assustar. É. Ah, Quando, tá. por exemplo, Abraão está lá meio-dia sentadinho na sua tenda, Sei. chegam 3 anjos. Um deles é Jesus, que não é anjo, né? Jesus é o próprio Filho de Então, Deus. Olha Mas só. no Velho Testamento, como é que você sabe quem é Jesus e quem é um anjo? É, porque ele tem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, Malach Yahweh, É. Jesus. O anjo do Senhor é Jesus? É uma chamada uma cristofania ou uma teofania, que é uma manifestação de Cristo no Velho O Testamento. Cristo, antes de De se encarnar. tornar carne, ele já aparecia, Já então? aparecia. Ele, por exemplo, ele recebe adoração, porque na Bíblia somente Deus recebe adoração. E quando é o anjo do Senhor, ele recebe adoração. Por exemplo, Josué, um dia antes dele entrar em Jericó para a batalha que iria, né, ser a mais épica de todos Total, os tempos, ele encontra um camarada poderoso, com uma espada desembainhada, e Josué percebe que ele é um ser celestial, e ele pergunta: você é um dos nossos ou é dos exércitos do inimigo? Isso Aí- quer dizer o quê? Se é inimigo ou é amigo? Dessa parte espiritual. Mas ele manifestou, ele viu. Ele tá vendo, como se fosse um homem mesmo. E ele disse: eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo. Tira a sandália dos seus pés. Uau! Do mesmo jeito que a palavra veio lá na sarça ardente. Aí ele, Que tá pisando em solo sagrado. ele adorou e
e o anjo do Senhor recebeu a adoração. Então ali é Cristo. Mas tem alguns trechos que falam para não adorar porque eu sou um anjo, né? O anjo fala, não me adore, eu sou um servo sou um mensageiro, como você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nós diríamos assim, que existe uma hierarquia de poder, mas Satanás está acima. Se você pegar no mano a mano, Satanás é maior do que Miguel, que é o maior arcanjo. Eu achei que arcanjo era o mais... Então, eles são arcanjos e principados, teoricamente, eles estão no mesmo nível. Equivalente. Um querubim está acima. É que ele não é um querubim, ele é o querubim original. É o único. E lá na carta de Judas, né, não é os Iscariotes, né, é o Judas que escreveu a carta de Judas, né? Lá diz que Satanás estava contendendo com Miguel pelo corpo de Moisés. Verdade, estavam brigando, lutando, né? E aí diz que Miguel não ousou dizer um juízo difamatório contra ele. Disse, o Senhor te repreenda. Ele não enfrentou o Satanás na sua própria força. Mano a mano. É como se a gente falasse hoje, em nome de Jesus, sai. Ele usou Jesus. Ele usou o nome do superior dele. Nossa. A experiência que eu tive, quando eu era novo convertido, eu estava uma vez em Belo Horizonte e a gente teve um culto maravilhoso, a presença de Deus. Sabe aquele culto que você... Aí eu fui deitar e falei, Deus, eu queria tanto ver um anjo. Porque eu vi muita gente testemunhando. Eu tenho medo. Eu posso pedir isso ou eu posso me assustar com o que eu vou ver? Você pode pedir, ué. Então, mas eu posso me assustar. Ou eu posso falar, eu quero ver, mas de uma forma que eu não me assuste. Existe esse Então, pedido? eu pedi. Sem nenhuma... Sem restrição. Meu Deus. E eu tava lá deitado e eu, Senhor, eu quero ver um anjo, 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 Senhor. De repente, eu senti um arrepio do meu lado aqui e o Espírito falou assim, pode virar, porque ele tá aí. Me deu um pavor. Então, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, tire esse anjo daqui agora. De olho fechado? Eu de olho fechado. Falei, tire esse anjo daqui. Você sentiu uma coisa poderosa? Eu senti a presença dele. E medo? Um medo, um pavor terrível. Mas na Bíblia também fala, né? O pessoal fica com medo, não fica? Quando vê anjo, a pessoa não aguenta, ela cai. Passaram muitos anos, eu era novo convertido aí. Então não abri o olho, não vi. Não abri e não vi. Passaram muitos anos, um dia eu estava na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar, fui para o meu escritório. Eu me dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus, e eu comecei a sentir uma presença maligna. Vilela. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu sentia a presença dele. E aquilo foi crescendo de um tal jeito, e eu me lembrei daquela experiência que eu tinha pedido para Deus tirar. Naquela hora, eu falei, Deus, eu nunca mais vou temer. Porque eu sentia que por trás de mim, anjos de Deus estavam, mas eu sentia que na minha frente tinha um demônio. E que estava rolando algum tipo de E eu comecei a orar. Quanto mais eu orava, mais eu sentia a presença dele. Aí eu falei, eu lembro até hoje, eu falei, agora vai ao racha. Eu vou abrir o olho. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. E aí? Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele, amarelado, uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. E ele falou com uma voz rouca comigo, uma voz grossa, dessas guturais, e começou a falar comigo. Eu entendi o que ele falava, eu falava em língua estranha, ele entendia o que eu falava. E qual que era o papo? E ele falava assim pra mim, eu vou fazer de você um bruxo muito famoso. Abandona isso aí, porque eu vou te engrandecer. E começou a falar comigo desse jeito, cara. E eu comecei a repreender, eu falei, eu jamais vou te servir, eu sempre vou servir a Jesus, eu sempre vou servir a Deus. Comecei orando, falando, e eu sabia que eu estava dizendo isso e ele me tentando. Aí chegou uma hora eu senti que Deus estava me dando vitória e ele foi levado para o fundo do meu escritório, entrou no meio da estante. Quando eu saí dali, andei um corredor grande, cheguei lá no meu quarto, a Lília estava de joelhos, ela falou assim, esse quarto está infestado de demônios. Ela não sabia de nada do que eu tinha experimentado. Mas eu vi com os olhos abertos. Foi a única vez que eu vi um demônio com os olhos abertos. Mas aquele dia eu senti a proteção de Deus. Então não te deu medo por causa disso? Porque os anjos estavam ali comigo. E eu já vi outras vezes anjos em que de relance
que eu chego num lugar, eu olho, eu vejo a presença dos anjos, mas de relance. Não assim, olhando como eu... Daquele lá, eu abri o olho e ele estava na minha frente. Entendeu? E muitas vezes Deus fala, vai por aqui. Entendi. Eu desvio. Aí acontece alguma coisa naquele caminho que eu ia. Então, os anjos, eles podem ser vistos pela fé. Porque a fé que abre o portal do mundo espiritual. Agora, tem pessoas que têm visão aberta. A Lilian, por exemplo, tem visão aberta. É? Direto. Vê sempre. Vê, fala, ó, Deus me mostrou isso, eu vi isso. E aí é batata. Quando ela fala, eu já posso esperar, porque vai acontecer. Entende? Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho nunca tive muitas experiências nessa área, mas as que eu tive foram muito verdadeiras e muito reais. Por exemplo, eu tive uma experiência no centro de São Paulo, ali perto da Praça da República, que foi uma das experiências que mudaram a minha vida. Eu saí daquela galeria, lembra daquela galeria que tinha de rock na 24 de maio? Eu fui ali, comprei uns livros, ali tinha umas livrarias evangélicas, você lembra? Ainda tem a Galeria do Rock. Tem a Galeria do Rock lá, então. Era famosa, né? Eu desci ali na 24 de maio e estava indo em direção à Praça da República. Para ali pegar um ônibus para ir para minha casa. Eu vi uma pequena multidão. E aí eu parei, curioso para ver o que era. Eu tinha comprado 3 livros. E tinha um cara com olhos vendados. E o cara estava adivinhando, pegando carteira de identidade. Os caras... E ele sabia tudo. E eu fiquei, isso aí é de grupo. Isso é mentira, isso aí tem um ponto. Tem alguma coisa aí, não acreditei. O cara começou a vir, em cada um, ele apontava, ele dizia. Quando ele apontou para mim, o cara falou, eis aí um homem de Deus que acabou de comprar 3 livros. Cara, subiu um arrepio assim, ó. Falei, Deus do céu, o que é isso? Aí o Espírito falou para mim assim, esse é um espírito de adivinhação. Comece a orar. Eu comecei a orar baixinho em línguas. Ele começou a errar. Tinha alguém soprando para ele? Um demônio? Não, o demônio estava soprando. Eu repreendi. Aí o cara que estava companheiro dele falou, você errou. O cara estava com o olho vendado, ele virou pro meu lado. Ele se ligou que ele era virou você. pro meu lado e falou, tem alguém atrapalhando aqui. Eu falei, pronto. Eu vou tomar um pau aqui dessa multidão. Então... Existe pessoas que adivinham, mas por causa de demônios, espírito de adivinhação na Bíblia. E isso não é bom. Não é bom você claro se que não. abrir para esse tipo de coisa. Porque ele engana as pessoas e quem abre para essas coisas vai ficar endemoniado.